Olá, concurseiros da área de saúde. Meu nome é Alexandre Meirelles. Estou aqui para passar algumas dicas para vocês sobre como estudar. Esse tema como estudar é muito grande, é complexo, não é uma coisa assim fácil e rápida a gente passar, mas as principais dicas, assim, que eu acredito que vocês não tenham visto no restante daqui do congresso, né, do seminário, eu acho que eu vou conseguir passar aqui para vocês. Acredito que sim. Eu escolhi 3 temas, tá? 3 temas rápidos para a gente discutir, para eu dar essas dicas para vocês estudarem. Eu acredito que vocês tenham a experiência de ter estudado bastante na faculdade. Só que estudar para concurso é diferente mesmo daquela ideia que a gente dá para a faculdade, muito baseado em estudar para a prova, véspera da prova e tal. Porque concurso a gente vai estudando e muitas vezes a gente não sabe nem quando vai surgir o edital. Ou então a prova daqui a 2, 3 meses. Então não adianta a gente fazer um estudo que só serviria para memorizar a curto prazo e no dia seguinte esquecer, como pelo menos é o que eu fiz na minha faculdade. Espero que vocês tenham feito melhor do que isso. E não é assim. Para concurso é diferente realmente. Para quem não sabe quem eu sou servidor público já tem mais de 20 anos. Eu fui aprovado em 5 concursos, todos da área fiscal. Passei no auditor fiscal da Receita Federal, fiscal do Estado de Minas Gerais, prefeitura de Belo Horizonte. E faz 8 anos que eu sou fiscal do Estado de São Paulo, o pessoal chama fiscal de CMS, né? Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde eu vou me aposentar, não quero saber de estudar para concurso nunca mais. E já tem alguns anos já, uns 8 anos, mais ou menos esses 8, 10 anos, que eu dou palestra, Brasil afora, tenho livros publicados, já apareci em várias mídias, né? E sempre ajudando o pessoal a estudar para concurso. Confesso que é uma experiência nova ter o público, né? Porque eu já escrevi livros, já dei palestras para concurseiros em geral, mas chegar para mim e falar, não, concurseiro da área de saúde, para mim é estranho, mas assim, as dicas de estudo são iguais para todos, não faz tanta diferença. Eu já tive até um pouco de sucesso com isso, que a minha irmã passou em segundo lugar lá para a cidade dela, para fiscal do INSS, fiscal, desculpa, é o costume, para médico perito lá do INSS, o meu sobrinho passou em segundo lugar no vestibular de medicina de uma universidade pública, então assim, algumas dicas até são gerais, serve para todo mundo. Então dá para a gente ver isso aqui legal. E é a parte superior, né, da capa do meu livro mais conhecido. E vamos lá, eu escolhi 3 tópicos, vamos começar. Então nós vamos falar aqui 3 temas. Eu quero saber se você sabe organizar o seu estudo diário, se você sabe realmente colocar as disciplinas na ordem a serem estudadas. É um pouco diferente isso do que eu acredito que vocês imaginem. Como estudar um livro corretamente, que o pessoal estuda livros de estudo achando que é livro do 50 Tons de Cinza, ou do Harry Potter, e não é. E como organizar o seu estudo após o edital. Como que você vai organizar realmente quantas horas você vai estudar de cada disciplina, como que você vai fazer isso após o edital. Bem, vamos lá. Primeira pergunta. Se você sabe organizar o seu estudo diário. O que acontece, pessoal? Pode colocar aqui para mim, Murilo. O que acontece? O pessoal geralmente usa aquele quadro de horários. Ela chega lá no domingo, está lá vendo Fantástico, está lá pensando no estudo durante a semana. Aí vai lá e coloca, ó, segunda-feira de 8 às 9 eu vou estudar isso, de 9 às 10 eu vou estudar aquilo, depois eu vou para academia, depois eu vou ao trabalho, aí à tarde eu faço isso, à noite e tal. O que acontece? Aí vai e organiza seu estudo lá de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo. O que acontece com isso aí? Aparecem os imprevistos. Você acaba furando aquele calendário ali que você tinha programado. Isso é muito ruim, isso desmotiva, isso descontrola totalmente o seu estudo. Por isso que eu nunca consegui me adaptar direito àquele método tradicional mesmo, que é o calendário. E já faz lá uns 8 anos que eu divulguei o estudo por um outro tipo de organizar seu estudo, se chama ciclos, os ciclos de estudo, e que, caramba, o sucesso foi imediato, assim, muita gente usa, vários primeiros colocados em concursos dificílimos e fala, não, usa ciclo, para de te dar aquele troço. Porque ele compensa as deficiências daquele teu quadro de horário e até te motiva a estudar um pouco mais. Mas vamos lá, o que seria esse ciclo? Eu vou mostrar para vocês um ciclo que eu utilizei quando eu comecei a estudar, tá? Retomei meus estudos, né, após alguns anos parado, comecei a estudar lá em 2005, e já comecei assim, com 5 disciplinas para estudar. E como que eu fiz isso? Agora vocês adaptem isso aí à vontade, pessoal. Só vou ensinar como é a ideia, claro que vocês nem vão estudar essas disciplinas aqui. Eu, então, estou falando para vocês usarem realmente os ciclos. Pode colocar na tela, por favor, o slide, ô Murilo. O que seria esse ciclo? Eu comecei estudando um ciclo que durava 24 horas. Essas 24 horas têm nada a ver com as 24 horas do dia, tá, pessoal? São 24 horas corridas de estudo. Você pode estudar em 4 dias de 6 horas, em 8 dias de 3 horas. São 24 horas de estudo. Como que serão suas próximas 24 horas de estudo?
Vamos lá, meu primeiro dia de estudo. Eu estudava uma matéria, contabilidade, por 2 horas e 30. Como é que eu estava sendo? Comecei a estudar hoje. Pode ser segunda-feira, quinta-feira, o dia que for. Comecei a estudar hoje, segunda-feira, 8 horas da manhã. Aí fui até às 10h30 estudando contabilidade. O que eu tinha para estudar depois, fazendo um intervalo ou não? A próxima hora que eu fosse estudar, ou depois do almoço, ou à noite, ou no dia seguinte, eu teria para estudar 1h30 de Direito Constitucional. Acabei essa 1h30, estudava 2 horas de Direito Tributário. Acabei essas 2 horas de tributário, eu ia para a linha de baixo. Estudava de novo, contabilidade, 2 horas e meia. Depois, direito administrativo, 1h30. Depois, tributário, 2 horas. E fazia isso aí. Quando eu terminava lá, na última disciplina que vocês estão vendo aí, que é português por 2 horas, eu voltava, estudava 2 horas de português e voltava lá para o início, para aquela primeira célulazinha ali onde está escrito contabilidade 2 horas e 30. Por isso que o nome é ciclo. Você faz isso aí em um ciclo. Só que é difícil desenhar isso como um ciclo aqui. Ó. Esse, por exemplo, é esse mesmo quadro aqui que vocês estão vendo, eu passei ele para uma ideia de um ciclo. Se você olhar lá em cima, lá onde começa a meia-noite lá, meio-dia, tá lá, contabilidade 2 horas e 30, direito constitucional 1h30, direito tributário 2 horas, aí depois já ia para aquela linha de baixo, contabilidade 2 horas e 30 e tal. Até lá em cima, lá às 11 da noite, vocês vão ver que tá lá, português 2 horas e a próxima já era contabilidade 2 horas e 30, ou seja, eu completava um ciclo. Esse ciclo precisa ter 5 disciplinas? Não, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 8, pode ter 20, no meu caso... No meu concurso caíram 23 disciplinas, então daqui a pouco eu tinha que casar isso. É claro que eu não conseguia fazer isso em 24 horas. Teria que ser um ciclo um pouco maior. E conforme você for estudando, aí quando é que eu acrescento uma disciplina no meu ciclo? Olha, quando você já tiver com um nível de conhecimento legal, ou então se a prova já estiver se aproximando, óbvio, você começa a mexer nesse teu ciclo aí, nesse teu horário. Qual é a vantagem, a grande vantagem desse teu ciclo? É que você não se prende ao horário do teu dia. Você tem que estudar, pode colocar para mim, tá, Murilo? Você tem que estudar, sei lá, você tem que estudar agora 2 horas de farmacologia. Aí você vai estudar 2 horas de farmacologia, mas só tem 1 hora para estudar. Então você estuda 1 hora, quando você voltar a estudar, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, você termina, você estuda mais 1 hora para terminar aquelas 2 horas. E você sempre retoma no dia seguinte, ou no horário seguinte, ou depois do almoço, depois da janta, ou intervalo que for, onde você parou. Completa aquele tempo e vai. Mas eu estou no meio de um capítulo e eu já estudei minhas 2 horas e agora como é que eu faço? Olha, pessoal, isso não é uma camisa de força. Isso dá para ter uma tolerância aqui de 20 minutos, 30 minutos para lá e para cá, ou a menos ou a mais. Às vezes também está lá programado você estudar, você pensou em 2 horas de estudo, só que em 1h40 você terminou um capítulo, o outro vai ser grande, é melhor você não começar agora, você está a fim de passar para outra matéria. Começa. Pronto, não tem problema. Só que o negócio do ciclo é o seguinte, pessoal, que muita gente chega para vocês e fala assim, estude uma matéria até terminar, depois você passa para outra matéria. Então fica 2 semanas estudando uma matéria, daqui a 2 semanas depois você vai estudar mais uma matéria. O que vai acontecer com isso, pessoal? 2 coisas. Primeiro, o teu cérebro odeia monotonia. Se você ficar 6, 8 horas por dia estudando uma mesma matéria, 4, que seja 3, 4 horas, ele vai reter menos do que se você usasse essas mesmas, 6 horas, para estudar 3 disciplinas diferentes, 2 horas cada uma. Porque você está variando. Ele vai memorizar muito melhor, você vai entender muito melhor a matéria, se você revezar disciplinas durante o seu dia de estudo. E outra coisa, quando você divide assim, as disciplinas um pouco para cada uma, você se esquece muito menos. Porque se você tiver, vou dar um chute aqui, vocês têm 8 disciplinas para estudar para o concurso de vocês. Aí durante uma semana, você só estudou uma. Aí na outra semana, só outra. Caramba, você vai levar 2 meses para ver aquela primeira disciplina de novo, 1 mês, você vai ter esquecido tudo. Não é assim. Isso aí é vício de faculdade. Porque na faculdade que a gente pegava e falava, pô, semana que vem tem prova de química. A gente ficava lá desesperado, estava uma semana igual um doido química. Aí depois deixa, mas o que acontecia depois da prova? Vocês sabem, vocês esqueciam praticamente tudo em menos de 24 horas. E não acontece, não dá para fazer isso para concurso. Concurso não dá para fazer assim. Concurso vocês têm que manter, o mais difícil de concurso, pessoal, é manter aquilo que você já estudou. Às vezes não é nem tão difícil a matéria em si. Para vocês, praticamente são as mesmas coisas que vocês já viram na faculdade. Tem outras áreas, sei lá, como a minha área, a área fiscal, que é complicado, porque tem 20 disciplinas. Eu fiz informática, aí tinha lá 6 direitos para estudar, português, inglês, administração. Claro, não vi nada daquilo na faculdade. Então era mais complicado. O pessoal que estuda para a área jurídica, mal ou bem,
eles estudam aquelas matérias que eles viram na faculdade, mesmo que tenham visto mal e porcamente na faculdade, mas não é uma coisa totalmente nova para eles. Para vocês, os concursos da área de saúde, pode até ter alguma disciplina que vocês não viram na faculdade, mas a maior parte delas vocês viram, vocês têm uma ideia, vocês já conhecem um pouco o linguajar, sabem mais ou menos como funciona. Agora, então assim, a dificuldade não é o mais difícil da prova. O mais difícil, não é difícil você entender a matéria. O mais difícil é você reter na sua cacholinha aqui aquela pregada de matéria que você estudou há um tempo atrás. Então, se você vai para esses quadros de horário, ou estuda uma disciplina de cada vez, isso complica. Isso complica pra caramba a sua vida, porque você vai esquecer. E não é legal esquecer. Quando você estuda 2 horas de cada uma e tal, qual é o tempo ideal para estudar cada matéria? Menos de 1 hora eu acho pouco, tá? Porque você nem chega direito a pegar o ritmo dela. E mais de 2 horas e meia eu também não aconselho. Seja direto, 2 horas e 30 numa sentada só, ou seja, 1 hora, dá um intervalo e mais 1 hora e meia, não é tão legal. O cérebro já está meio saturado dela. Às vezes você está até num ritmo legal, tu fala, pô, mas eu estou num ritmo legal, estou entendendo e tal. Prolonga mais uma meia horinha, que seja, mas não prolonga muito. Por que você tem que pensar o seguinte? Quanto mais você prolonga o estudo de uma disciplina, cai naquela história que a gente conversou, você está esquecendo as outras. Então não adianta você achar que, pô, eu tô bem pra caramba, você vai se dar bem nessa matéria, quem sabe? Que é aquela matéria que você mais gosta. E não adianta, você tem que fazer pontuação em todas as disciplinas. Tem concursos que tem nota mínima por disciplina, então você não pode vacilar em nenhuma. Às vezes a que você mais gosta é a que vale menos. Isso aconteceu comigo, eu gostava das matérias de exatas e eram as que menos valiam nos meus concursos para fiscal. Então não adiantava eu ficar estudando o que eu gostava, que eu acredito que vocês não gostem nem um pouco. Não adianta eu estudar o que eu gostava porque valia pouco. Eu estudava, claro, eu tinha que fazer nota mínima, eu tinha que aproveitar que eu gostava daquilo, eu tinha uma base melhor para tirar uma nota maior. Só que o peso dela era 1/3, 1/5 das outras, que eu não gostava, que eu nunca tinha visto. Então, assim, a gente tem que. Não adianta a gente ficar estudando aquilo que a gente está gostando, que a gente está no ritmo, não adianta a gente ficar só nisso, que a gente está se iludindo. Você não vai ser reprovado na matéria que você mais sabe, você vai ser reprovado nas que você menos sabe. E o ciclo, ele faz com que você estude um pouco de cada matéria. Dá para você controlar isso muito melhor. A partir do momento que você já está assim, legal já no ciclo, você fala, pô, caramba, já tô, essas 5 matérias aqui, 4 ou 8, eu já estou dominando legal, mas pô, minha prova tem 10, falta eu incluir 4 matérias. Começa a incluí-las aos poucos, inclui 1, inclui 2, inclui 3, diminui um pouco a carga horária. Por exemplo, se vocês olharem aqui, eu estudava 10 horas de contabilidade a cada 24, porque contabilidade, para minha área, era disparada a matéria mais complicada, para quem era formado em qualquer coisa, e a maior matéria. E a que valia geralmente mais pontos, uma das que valiam mais pontos. Então, assim, eu tinha que estudar a cada 24 horas, eram 10 horas de contabilidade. Das 5. Só que com o tempo, pô, já fui sabendo já melhor contabilidade, ainda faltava coisa para eu estudar, mas, tá em mim, Murilo? Tá tranquilo? Desculpa aí, pessoal. Aqui eu não tenho retorno. Então, olha aqui. Eu já estava legal em contabilidade, eu não tinha estudado a matéria toda, mas eu já estava legal. Então eu falava, pô, peraí, então eu vou diminuir essas 10 horas, vou passar isso aqui para umas 6 horas, 4 horas, 8 horas no total, para poder acrescentar outras disciplinas. Depois, quando eu fui aumentando, esses ciclos aqui eu fui mudando, vários deles. Eu só botei, por exemplo, aqui 2 para vocês. Foi esse inicial. E depois o que aconteceu? Eu, em vez de dar 5 disciplinas a cada ciclo, eu vi, caramba, são 20, eu preciso aumentar o número de disciplinas. Essas são as básicas que a gente chama da área fiscal, são as mais importantes e tal, mas eu tinha que acrescentar outras. Aí o que eu fiz? Eu botei para estudar agora 10 disciplinas. Depois de um tempo eu falei, não, vou estudar 10 disciplinas. Só que essas 10 disciplinas eu estudava a cada 16 horas. Então eu estudava menos tempo de cada uma, só que a cada 16 horas de estudo, podia ser, sei lá, 2 dias de horas líquidas, 8 horas líquidas de estudo, ou 4 dias de 4 horas líquidas. Essas 10 disciplinas a cada 16 horas de estudo eu via. Então eu estava sempre em contato para esquecer bem menos essas 10 disciplinas. Até uma hora que chegou a 20 eu já estava ficando meio doido já. Mas é por aí. Eu vou mostrar para vocês aqui o segundo ciclo que eu fiz, quando eu acrescentei, pode mostrar a apresentação na tela, Murilo. Esse aí, eu já introduzi mais 5 disciplinas, tá? Se vocês olharem, tem de novo, informática, estatística, economia, inglês e matemática financeira. Tudo que vocês gostam, eu sei que vocês amam isso.
E eu estudava isso aí a cada 16 horas. Cada linha dessas aí são 4 horas de duração. Se tu olhar lá em cima, tá lá 0 a 30 minutos, 30 minutos, 1 hora, até 3 horas e meia, 4. O que quer dizer cada fase dessas? Esquece fase. Essa coluna aí não serve para nada. Foi um nome que eu dei que depois eu até abandonei isso aí. A ideia do ciclo é a mesma. Eu estudava 1 hora de contabilidade, 1 hora e meia de direito administrativo, 1 hora e meia de informática. 4 horas líquida de estudo. Aí estava mais 1 hora de tributário, essa primeira da segunda linha aí, da segunda fase. Hoje eu estudava 5 horas. Então, o meu primeiro dia de estudo, eu comecei com contabilidade, direito administrativo, informática e tributário. Amanhã eu começava essa próxima contabilidade 1 hora, não a inicial. Porque tem gente que pergunta para mim, já recebi e-mail falando assim, ô Alexandre, eu não consigo, eu não consigo chegar nas 24 horas líquidas. Eu falo, claro, tu tem que dormir nessas 24 horas. Você nunca vai chegar nem metade disso. Você continua no dia seguinte, ou à tarde, ou na próxima hora que você sentar para estudar, de onde você parou. Então, amanhã eu começava nessa contabilidade 1 hora, essa que está aí na segunda linha, aí 1 hora de direito constitucional, 1 hora de estatística, 30 minutos de inglês, 2 horas de economia, parava. Ou 1 hora de economia. Eu só conseguia estudar 1 hora. Aí amanhã eu estudava mais 1 hora de economia, porque eu estava devendo 1 hora, aí 1 hora e meia de contabilidade, 1 hora de tributário, parará. Acabava esse português aí 1 hora, voltava lá para o início, contabilidade 1 hora. Por isso que isso é um ciclo. Se isso aí fosse um ciclo, ele teria esse desenho. Esse desenho já é diferente daquele outro que eu tinha mostrado para você. Mas esse ciclo aqui nada mais é do que esse quadro aqui. Só que, olha lá, começa com contabilidade 1 hora e termina com português 1 hora. Olha lá para cima. Começa com contabilidade 1 hora, lá em amarelo, lá na meia-noite, né? E terminou ali no português 1 hora ali às 11 da noite. E já retomava, contabilidade 1 hora, direito administrativo 1 hora e meia, e fazia esse ciclo. E de vez em quando mexia, cada 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, não sei, eu ia adaptando esse meu ciclo aqui. E a cada 16 horas eu dava uma rodada nesse ciclo. O que acontece com o ciclo? Isso te motiva a estudar mais. Eu já estava tão paranoico já com essa história do ciclo, o que eu fazia? Eu marcava naquele quadrinho lá, naquela tabela, eu marcava já os dias dentro dela assim, sei lá, dia 10 de novembro, eu botava lá 10 de novembro, para eu saber que aquela contabilidade 1 hora eu estudei dia 10 de novembro. Aí o direito administrativo eu estudava hoje também, 10 de novembro. Informática, 1 hora e meia, 10 de novembro. Aí amanhã, 11 de novembro. Aí eu via, na próxima vez que eu rodasse o ciclo, eu ia botar lá, sei lá, 15 de novembro. Eu ia falar, rodei esse ciclo em 5 dias. Aí daqui a pouco eu ia ver, rodei em 8 dias. Eu falei, caramba, o que eu fiz dessa vez, que da outra vez eu consegui estudar muito mais do que agora? E eu ficava igual um doido mesmo, querendo estudar isso aí, rodar esse ciclo cada vez mais. Isso pode parecer loucura para vocês agora. Só que concurseiro é um bicho doido, tá? Bem-vindo ao mundo dos doidos. A gente fica meio doido mesmo. Às vezes a gente consegue passar com poucos meses de estudo no concurso e não chega a ter muitas sequelas. Mas quem estudou pra caramba é doido, cara. Ainda bem que a gente tem alguns colegas aí que estão nos assistindo, estão nos psicólogos, psiquiatras, aí, psicoterapeutas, para poder ajudar a gente aqui, né? Principalmente psicólogo e psiquiatra. Mas estamos aqui, a gente vai ter dinheiro, uma condição melhor para poder pagar um de vocês para nos ajudar. Então, pessoal, terminando esse primeiro tópico, usem os ciclos. Então, pode parecer uma doideira inicial, usem. Eu falo isso para todo mundo. Eu praticamente não vi até hoje uma pessoa chegar e falar assim, eu não gostei do ciclo, eu gostei mesmo daquele meu quadro de estudo tradicional. Isso, sei lá, eu já devo ter ouvido umas 5 vezes. E eu já ouvi, sei lá, 1.000, 2.000, eu já li por aí 500 mil de pessoal falando, não, usa os ciclos, que esse troço é bem mais legal. Então, fica a sugestão. Vamos à segunda dica de como estudar para concursos. Seria se você sabe estudar um livro corretamente. Por que eu pergunto isso, pessoal? Deixa eu só molhar a garganta aqui. Porque o pessoal lê um livro, às vezes, geralmente quando a pessoa está estudando, ela lê um livro assim, achando que está lendo o livro 50 Tons de Cinza, ou Harry Potter, ou Guerra dos Tronos. E não é por aí. Isso é uma leitura por prazer. Não pense nos 50 Tons de Cinza, por favor. Isso é uma leitura por prazer. O nome é esse, leitura por prazer. E existe a leitura crítica. A leitura crítica é aquela que você tem que saber estudar na hora de ler um livro de estudo mesmo, porque você tem que reter aquelas informações ali de uma forma melhor. Quando a gente está na faculdade, ainda mais quando as matérias eram mais decoreba do que de conta, raciocínio, uma coisa assim, até que aquele o estudo crítico ele ficava até meio parecido com a leitura por prazer, porque você ia lendo, decorava algumas coisas, fazia uns resumos, marcava de amarelo lá a caneta. Usem caneta amarela à vontade, só usem pra caramba. É ótimo aquilo para depois tu só ler o que está marcado de amarelo. Mas
Isso não está nos 3 temas de hoje. Mas vamos lá. Então aquela leitura que vocês pegavam, vou pegar um livro de... Eu sei poucas disciplinas de você. Eu lembrei de uma aqui, farmacologia, então vou usar esse exemplo exaustivamente hoje. Então lá o livro lá de farmaco de vocês pegavam e davam uma lida ali e tal, ia memorizando e tal, não sei o quê. Não era... E a prova era amanhã, depois de amanhã, ou daqui a 5 dias. É diferente você estudar para uma prova daqui a 2, 3 meses. Isso aí você não pode ter tanta perda de informação. E como você minimiza isso? De várias formas. Uma das formas é você pegar um livro e saber estudá-lo realmente. E como que a gente faz isso? Eu sugiro o seguinte: quando você for estudar um livro para concurso, mesmo um livro de estudo, você tem 4 fases de estudo nele. E você tem que cumprir essas 4 fases todas as vezes que você senta para estudar. Todas as vezes. Não, uma vez, eu termino essa aqui semana que vem. Não. Cada vez que sentou, eu vou estudar 2 horas de farmaco. Eu vou cumprir essas 4 fases enquanto eu estiver estudando farmaco aqui por essas 2 horas. Como que seria? Vamos lá, vamos ver a primeira. Qual é a primeira? A primeira é uma mera exploração pelo seu material. Você está passeando de helicóptero por cima daquela floresta ali. É uma mera exploração. O que seria isso? Por exemplo, você pega um livro. Tá? Você vai pegar um livro e você vai estudar agora. Está em mim, né, Murilo? Você vai estudar agora, estou com o livro aqui na mão, tá, pessoal? Você vai estudar agora o capítulo 6. Aí você vai pegar e vai falar assim: o que acontece? A maioria do pessoal já sai lendo esse capítulo, já sai lendo direto. Não, calma, não faça isso. Primeira coisa, você sentou para estudar, você ainda não está com a tua zona cerebral, ela não está num estágio tão legal para aprendizado e memorização. A primeira coisa que você tem que fazer é você dar uma relaxada. Não é fazer meditação. Não é isso não. Calma. 30 segundos, 10 segundos, 3 minutos explorando se você estiver muito agitado. Você senta, dá uma respirada, tá? Calma, diminui seu batimento cardíaco, sua frequência lá das suas zonas cerebrais e tal, beleza. Você já está entrando já num estágio melhor para aprendizado. Relaxou. Eu estou perdendo tempo. Não. Há estudos que dizem que só você dar essa relaxada de 1 minuto inicial, você pode aumentar em 20, 30% do seu aprendizado. Uma coisa boba. E estudos de gente séria da área de saúde, pesquisas mundiais, tá? Então, fiquem tranquilos. Você entende disso muito melhor do que eu. Então, vamos lá. Sentou, dá uma respirada, beleza. Então tá. Aí agora eu vou para a minha primeira fase, a fase da exploração. Você vai estudar o capítulo 6, capítulo 50. Você vai pegar lá e vai olhar assim, o que tem nesse capítulo? Primeiro, quantas páginas ele tem? Ele tem 15 páginas. Eu levo uns 3 minutos por página, acho que eu vou estudar isso aqui uns 45 minutos. Primeira ideia. Aí você só folheia, você pega o livro e vê o que tem aqui, ó. Bem, primeira teoria, aí agora vai ter um exercício que comenta essa teoria, aqui tem uma parte de um estudo, aqui tem uma parte de uma legislação que eu vou ter que decorar. Não é para ler, pessoal, é só familiarizar com o que você vai encontrar naquela tua sentada ali de estudo. Você fala, aqui tem mais teoria, tem um gráficozinho que eu vou olhar, tem umas fórmulas, eu lembro que eu vi isso aqui na faculdade, isso aqui eu nunca vi, beleza. Aí você vai e fala, tá bom, depois desses 15, no final tem uns exercícios para eu resolver. Então tá bom, acabou a tua exploração. Quanto tempo você vai levar nisso aqui? Depende do número de páginas, óbvio. Mas, sei lá, 1 minuto, 2, 3, 5, estourando, se você for ler, sei lá, 30 páginas. É só para isso, pessoal. É só para ter uma ideia. Por que isso? Porque o nosso cérebro ele não gosta muito de surpresa. Geralmente, quando você passa uma página, o que a gente passa a página rezando. O que é isso? A gente passa aquela página assim, tu fala, pô, caramba, que matéria chata, cara, putz, grilo. Aí você passa a página, tu, putz, cara, esse troço não vai acabar, não. Caramba. Aí tu passa, pô, tomara que essa droga acabe logo. Aí tu fala, putz, caramba, mais teoria, que saco. E um monte de exercício, que eu não odeio fazer exercício. Pessoal, você só está mandando mensagem negativa para o teu cérebro. O teu cérebro não gosta dessas surpresas, nem das mensagens negativas, nem das surpresas. Só de você ter dado aquela explorada que eu falei, a primeira fase da exploração, você já diminui muito isso, já melhora também bastante o seu aprendizado. Isso aqui, pessoal, são métodos até antigos de estudo. Isso aqui, fora do Brasil, se ensina muito mais isso. Tem um tal de SQ3R, PQRST, e essa aqui é uma adaptação desses outros métodos que são mais... Demora muito a estudar desses outros métodos. Mas com esse método aqui eu garanto a vocês que vai numa boa. Então, beleza. Fez essa primeira fase, que é a exploração, aí você vai para a segunda fase, que é a do estudo. Pode botar na tela aí, Murilo. É você olhar com lupa realmente.
Pode voltar para mim, Murilo. Aí que entra o estudo que a gente está acostumado a fazer desde pequeno. Ler mesmo, com atenção, estudar, tentar entender tudo, tirar dúvida em algum lugar. Essa é aquela fase que a gente está acostumado realmente, tá? Só que você antes já deu uma relaxada, ali de 30 segundos, e já deu uma explorada. Esse teu estudo vai fluir melhor, vai fluir mais rápido e com uma melhor retenção de informação. Tenha certeza disso. Isso não é... É até engraçado que o pessoal já me perguntou, porque as siglas que formam essas 4 fases são ERA. E de exploração, E de estudo, a gente vai ver R de revisão e A de avaliação. A pessoa fala, isso é alguma coisa meio esotérica, eu vou pertencer a uma nova era? Não, droga nenhuma disso, eu sou matemático, não tenho mestrado em estatística, minhas coisas não levam muito para esotérico, não. Com todo respeito a quem para mim não, a coisa é preto no branco. Tem estudo que fala que esse troço funciona, é provado, e é assim que eu vou seguir. Então, vamos lá. Fez a segunda fase, que é a do estudo. Essa é a fase demorada mesmo. Essa fase é aquela que você demora, é aquela que vocês estão acostumados a fazer. Beleza. Qual seria a terceira fase? É a da revisão. Pode botar na tela aí, Fã. Essa fase da revisão é uma fase rápida. Até botei aqui o carrinho do Speed Racer aqui, que era o meu herói, né, da minha geração, dos quarentões, já era o desenho que a gente mais gostava, né? Então, é passar rapidamente pela revisão. O problema é que acontece? Que o pessoal faz essa revisão, demora muito nela. Não é para demorar, é uma revisão rápida. Olha só o que está marcado de amarelo, que você pegou a caneta amarela lá e marcou, ou sublinhou, aquilo ali, ou então você vai olhar, se você já não marcou, passa rapidamente, olha quais foram os parágrafos mais importantes, faz uma revisão rápida daquilo. Por quê? Porque o teu cérebro tem que saber de tudo aquilo ali que você olhou, o que é o mais importante? O que ele vai memorizar enquanto você estiver dormindo? Não sei se você sabe, a gente memoriza, acho que mais de 90% do que a gente memoriza só quando a gente está dormindo. Por isso que é tão importante ter um bom sono enquanto a gente é concurseiro. Entre 6 e 8 horas é o ideal. Também não vai ficar dormindo 10, 12 achando, vou memorizar pra caramba, então vou... Não, deixa de ser vagabundo, vai estudar, meu irmão. De 6 a 8 horas tá bom para todo mundo. Então, quando você está lá dormindo, teu cérebro está lá memorizando, quando você faz essa revisão, você está dizendo para ele, olha, isso aqui é o mais importante. Não adianta falar, vou ler tudo de novo para ele decorar tudo. Não vai adiantar que ele não vai saber o que selecionar, vai selecionar aleatoriamente. Pega o que é mais importante e revisa rapidamente. Revisou isso aí, 5 minutinhos, 10 e tal, aí você tem que se avaliar. O que é avaliar? Primeiro, de preferência, resolver exercícios de concurso. Só que eu acredito que para vocês não tenha tanto exercício de concurso assim. Pode jogar para mim, tá, Murilo? Eu acredito que para vocês não tenha tanto exercício de concurso assim de algumas matérias que vocês vão ver. Se for português, tem infinitos. Resolva os que forem da sua banca, se você já souber qual é, da instituição organizadora do seu concurso. Agora, vou pegar exercício de farmaco. Eu não sei, eu não tenho tanto conhecimento, quase nenhum conhecimento da área de você, mas acredito que não tenha tanto exercício assim. Se tiver... Beleza, é a hora de pegar o exercício daquele assunto e resolver. Porque essa parte que você resolve o exercício é a mais importante, pessoal. Agora, para vocês, talvez tenha o problema de não ter quase exercícios de alguma matéria. Então, faça um resumo. Faça um resumo, ou desenha, faz um mapa mental, faz um diagramazinho, escreve tenta lembrar no papel aquilo que você viu de mais importante. Façam uma avaliação disso, pessoal. Vocês têm que fazer isso, porque esse é o final e a chave de ouro do troço. É você fazer exercícios daquele assunto. Se não houver exercícios, aí você tem que fazer algum resumo daquilo ali. Então, pessoal, recapitulando, são 4 fases. A primeira nem conta, é uma fase 0, aquela de ser só dar uma relaxada ali, 30 segundos antes de estudar. E eu relaxei agora às 2 horas. Aí, beleza, estudei 2 horas. Aí levantei, fui tomar café, tomei um banho, fui cuidar do meu filho e tal, não sei o quê. Sentei para estudar, relaxa de novo. Não é 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto se tu estiver agitado pra caramba. Dá uma relaxada. Isso é a cada vez que você for estudar, pessoal. Agora, eu levantei para o banheiro. Não, peraí que eu tenho que fazer, eu tenho que avaliar, eu tenho que revisar, eu tenho que... Não, aí não. Eu estou falando, isso é um assunto, afinal de um assunto. Mas aquela relaxada, quando você sentar para estudar, toda vez que você sentar para estudar, tá? Beleza, deu a relaxada, 30 segundinhos. Primeiro lá do era. Exploração.
dá aquela passada rápida ali para ver o que foi. Ah, eu já tinha explorado, porque eu levantei só para beber uma água, eu já tinha explorado. Então, não precisa. Teu cérebro já sabe o que vai encontrar nas próximas páginas. Estudo. Aí o segundo né? A segunda fase. Estudo. Estuda lá, continua de onde você parou, estuda aquele troço. Acabou ali o capítulo, revisa. Revisa. Passa lá, vê o que está de amarelo, vê o que é mais importante e ao final avalia, ou fazendo exercício, ou fazendo alguns resumos, escrevendo aquilo que você achar mais importante para memorizar depois e tudo mais. Tranquilo? Pessoal, essa foi a segunda dica que eu tinha para passar para vocês. Vamos à terceira. A terceira dica seria, eu quero saber se você sabe organizar o seu estudo após o edital. Depois do edital, pessoal, é um pega para capar. Porque às vezes aparece matéria que você não esperava, não é a banca que você esperava, ou então eles marcam a prova para daqui a 45 dias ou 2 meses, é pouco tempo para você estudar, então realmente você fica nervoso e tal. Tem que dar uma lida no edital, ver principalmente se tem mínimo por matéria, você tem lá critério de classificação, você tem que olhar nessa parte do edital se é por prova, a nota mínima de 5, 6, 4, sei lá, ou se é por disciplina, ou se é por grupo de disciplina, você tem que saber isso. Porque se ela chega lá e fala, não tem nota mínima por disciplina, só tem nota mínima por prova, você tem que tirar 6 no geral. Ou em cada uma, sei lá, se vocês fizerem 2 provas, uma de manhã e uma à tarde, 6 em cada uma, 5 em cada uma, aí é um tipo de estudo. Mas se ela chega para você, se o edital chega lá para você e fala, você tem que tirar no mínimo 5 em cada disciplina, ou 4 em cada disciplina, aí complicou. Porque você tem que estudar cada disciplina, você não pode deixar nenhuma de lado. Já quando a nota é por grupo, você pode chegar e falar, essa matéria aqui vale poucos pontos, eu não sei nada dela, eu vou abandoná-la, vou garantir mais pontuação nas outras. Isso pode ser feito. Eu passei para fiscal aqui em São Paulo fazendo assim, porque tinham lá disciplinas que eu nunca tinha visto, que eu não gostava de estudar, direito civil, comercial e penal, dando nome aos pois. Eu não gosto desses 3 direitos, não via. Valia quase nada e não tinha mínimo por disciplina. Aí eu falei, beleza, de 12 questões eu acertei uma, nem chutar eu soube. Mas eu fiz mais pontos nas outras, eu consegui passar. Não precisei daquelas. Já quando eu fiz lá o auditor fiscal da Receita Federal, tinha que tirar nota 4 em cada disciplina. Para minha sorte, essas 3 não caíram, só que eu tive que estudar disciplinas que eu nunca tinha visto na vida e que eu tive que estudar porque eu tinha que tirar 4 nelas. Então, não dava para deixar nada de lado, senão eu ia ser eliminado em uma. Não adiantava eu tirar 9 no geral do concurso, se em uma delas eu tirasse 3, 3,5, não tirasse 4. Então, tive já que estudar todos. Então, olhem isso no edital de vocês. Preste atenção no mínimo por disciplina. Se vem no edital escrito quantas questões são de cada disciplina, isso é importante, isso é legal, isso é muito importante, você ter até uma ideia da sua prioridade no estudo. O ruim é quando a banca não fala isso. Geralmente, por exemplo, os editais do CESP ou NB, ele não fala. Ele vai lá, cai em essas disciplinas, mas não fala quantas questões são de cada uma. Isso é horrível, isso é péssimo. Sinceramente, isso para mim tinha que ser proibido. Porque você não sabe se vai cair muita questão de farmaco ou de química. Aí complica para todo mundo. Agora, se vier lá no edital escrito, beleza para você. Agora, como que você organiza esse estudo? Primeira coisa que eu aconselho a vocês, pegue uma cartolina, metade de uma cartolina, se forem poucos dias, uns 45, até numa página, uma folha 4 dá. Tá? Vocês peguem lá e coloquem, de hoje, do dia que saiu o edital, até o dia da prova, faz um calendáriozinho, falar igual isso aqui, ó. Pode colocar na tela, por favor, Murilo. Sei lá, saiu um edital no dia 3, aí lá uma segunda-feira lá em cima. Aí você faz um quadrinho desses aqui. De segunda a domingo, o total, vou explicar para vocês o que é esse total, e eu ia ter a prova lá no outro dia 26, 27, sei lá, tem aí uns 50 dias para estudar. 50 e poucos dias para estudar. Dentro desses quadrinhos, pode colocar para mim, tá, Murilo? O que eu colocava dentro desses quadrinhos? Primeiro, eu anotava compromissos inadiáveis. Não tem jeito. Há uma prova em algum lugar que você tem que fazer, um casamento. Agora, pessoal, assim, casamento depois de edital, só se for do teu pai e da tua mãe. Irmão, olhe lá. Tá? Eu tô brincando. Irmão, tudo bem. Agora, o primo do papagaio, o amigo do teu marido, não, acabou. Você tem que passar no concurso. Tá? Você tem que passar no concurso. Tu não sabe quando vai ter outro concurso. Pode ter outro daqui a 3, 5 anos, tu ficar com a vida emperrada até lá. Você tem que passar nesse troço. Então, saiba realmente, depois que saiu o edital,
É um pega para capar. Você tem que arrumar cada minutinho para estudar. Tira férias no trabalho, faz o que for para você conseguir mais tempo para estudar. Beleza. Aí você anota aqui esses compromissos que não tem como, tá? Não tem como faltar esses compromissos aqui. Ah, um dentista tá marcado. Pô, tu tá com dor de dente? Então vai. Ah, não, é para fazer uma limpeza, uma revisão. Não, peraí, meu amigo, então, pô, passa esse troço para depois da prova, vai. Então começa já a ver isso. Ah, eu vou no oftalmologista. Tá, você precisa ir. Você está com conjuntivite, está com algum problema, você está com dor de cabeça porque o teu grau está ruim, vai estar prejudicando o teu estudo. Ah, não, a cada um ano eu vou lá, a cada 2 anos eu vou lá fazer revisão. Não, peraí, depois da prova, tá? Então saiba realmente o que é prioridade para você. Anotou aí. Beleza. Em cada quadrinho desses, vocês anotam em algum canto deles, assim, quantas horas vocês acham que vocês conseguem estudar naquele dia. Então, por exemplo, sei lá, você é uma pessoa que trabalha, mas você acha que você consegue estudar 3, 4 horas naquele dia. Ah, você não trabalha, está por conta do estudo. Então, dá para você conseguir estudar umas 6, 8, sei lá. Quando eu falo horas de estudo, eu falo horas líquidas, tá? Hora que realmente você está sentado estudando. Porque o pessoal gosta de falar eu estudava 12 horas por dia. Ninguém estuda 12 horas líquidas por dia. Se você cronometrar quanto tempo você está sentado estudando, não dá 9 naquele teu dia mais alucinado para estudar. Então, põe lá, hora líquida de estudo, umas 4 eu consigo hoje, 2, 3, 6, 8, isso é com vocês. Beleza. Vocês colocarem cada dia desses, quantas horas vocês acham que vocês conseguem estudar? Não seja pessimista e também não seja otimista. Ah, não, a partir de agora saiu o edital, eu vou estudar 10 horas líquida por dia. Não vai, nem em primeiro lugar, ninguém vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir aumentar seu ritmo de estudo, porque você tem que aumentar mesmo, porque já saiu o edital. Então coloca lá, um número real. Soma esse troço todo. Some todos os dias, tá? Que você tem desde hoje até a véspera lá da prova. Deixa os 3 dias antes da prova sem contar. Ali aquela quarta, quinta e sexta antes da prova, deixa para lá. Reserva aí que eu vou falar. Vai até a segunda, terça da semana da prova. Eu acredito que a prova de vocês seja final de semana, quase sempre é. Então, vai lá até a segunda ou terça no máximo. Quantas horas deu isso aí? Ah, vou chutar aqui, 200 horas, 300 horas, 500 horas que eu vou conseguir estudar. Beleza. Quantas disciplinas vocês têm? Ah, eu tenho 10 disciplinas. Você consegue estudar 300 horas? Ah, então eu vou botar 30 para cada uma, 300 dividido por 10. Não é por aí não. Tem disciplina que você já sabe, pra caramba, você só precisa de mais umas 10 horas. Tem disciplina que o peso é muito pequeno, você não precisa estudar tanto, ou que você nem vai estudar, porque não tem mínimo para tirar nela. Tem já uma disciplina que vale ponto pra caramba, tu não sabe nada, tu vai ter que estudar umas 50, 60 horas dela. Balanceia isso aí. Pegue, faça uma relação das disciplinas que caem no seu concurso e pega essas 300 horas, no meu exemplo, 200 horas e distribui. Ah, farmácia eu vou estudar 30, química eu vou estudar 20, biologia, sei lá, bioquímica 10, e vai dividindo. Eu não sei o nome da disciplina de vocês não, estou chutando, tá? Então, vocês vão distribuindo isso aí, beleza. Até chegar ali naquele número de horas que você estipulou que você vai estudar. Até o edital, até a prova. Se você conseguir estudar mais, melhor ainda. E essa história aí vai fazer você estudar mais. Vai fazer. Porque você vai começar a estudar e falar, caramba, eu tinha reservado 10 horas de bioquímica até a prova, só que eu preciso de 15, 20 para estudar. Aí você vai falar, caramba, mas se eu tenho 200 horas para estudar e eu preciso de mais 10 de bioquímica, ou você vai ter que tirar 10 de outras, ou você vai ter que estudar 10 a mais do que aquelas que você tinha previsto estudar. Isso te faz estudar. Quando eu fiz minha prova da Receita Federal, eu tinha estipulado estudar, se não me engano, 280 horas entre o edital e a prova. Eram 55 dias, eu falei, cara, eu fiz lá o calendário, eu falei, cara, não vou conseguir estudar umas 280 horas. O desespero aumentou tanto que eu vi que tinha disciplinas que eu não conseguia fechar. E dói, quando tá faltando ali umas 2 semanas para a prova, você fala, caramba, eu não vou conseguir fechar farmaco, eu só tenho mais 3 horas para estudar farmaco e eu não consigo, eu preciso de mais umas 10. Então essas 7 aqui, eu vou tirar de onde? Aí você olha para as outras e fala, caramba, não dá para tirar das outras, porque elas estão apertadas. Então mais 7 horas de estudo. Dorme menos, aí não vai no casamento do irmão, reserva o teu tempinho só para o casamento do teu pai e da tua mãe e vai embora. Assim você aumenta. No final da história, em vez de 280, eu tinha estudado 330 horas. Eu consegui estudar 50 horas a mais nesse desespero. Isso me fez estudar mais. Isso te motiva a estudar mais. E você tem que se automotivar. Quem te motiva a estudar, pessoal, não é palestra. Palestra te motiva a estudar 3 dias. Não é livro de alguém, não.
O que te motiva, né, lendo O Segredo, o universo vai conspirar a seu favor para você estudar mais. Não, nem isso não. Motivação é sua, meu. É interna. É você ver ali e falar, não, preciso de uma vida melhor para meus filhos, preciso melhorar minha vida, estou trabalhando igual a condenada, ganhando pouco, eu preciso ganhar melhor, eu quero sair dessa cidade, eu quero ir para outra, eu quero dar o pé na bunda no meu marido, porque, pô, ele não é um cara legal comigo, mas eu preciso dele para ele pagando os cursinhos, mas depois eu preciso passar nesse concurso, que ele é um crápula, eu quero mandar ele para aquele lugar. Isso é com você. Isso que te motiva a estudar. Palestra, às vezes, uma coisa que eu não gosto de ouvir, que eu já, caramba, já dei tanta palestra para concurseiro, e aí o pessoal fala, pô, legal, a palestra do Alexandre, vai lá, uma palestra motivacional. Eu falo, não, motivacional não, meu irmão, motivação é tua. Eu digo para você como é que você estuda, e aí é contigo, você encontra sua forma de se motivar. Então, mas como que você vai controlar essa carga horária de cada disciplina? Você faz isso aí, um quadro de controle de estudo, coloca na tela, por favor, Murilo, pode deixar um pouquinho aí. Esse aí foi o concurso que eu fiz do cargo que eu ocupo, né, que eu vou aposentar, o ICMS São Paulo 2006. Eram 3 provas, por isso que está aí P3, P2 e P1 do lado esquerdo. Essa pregada aí de disciplina, direito tributário, ICMS e até lá embaixo com a atualidade. Aí eu botei um quadrinho assim, ó, questões versus peso. Quantas questões caía de cada uma e o peso, e fazia um percentual. Tanto que lá no final, vocês viam lá, questões versus peso, eu tinha 290 questões, valendo 480 pontos. E um percentual que tinha que somar 100%. Então você via que, por exemplo, se você visse aí em cima, direito tributário, 10,4% era do concurso inteiro era direito tributário. 18,8%, ou seja, praticamente um quinto do concurso, dessas 20 e tantas disciplinas, um quinto era uma disciplina, que era a mais importante, a legislação tributária do ICMS, que é meu dia a dia de trabalho, né? E vai ser até aposentar. E agora você vê que tinha disciplina, para direito civil, comercial, penal, com 2,5. São aquelas que eu nem estudei, deixei para lá e chutei tudo e errei tudo, até no chute. Mas não fizeram tanta falta assim. E olha como é que eu falei lá no final, ó, vocês viram, raciocínio lógico, 4,2%, matemática financeira 1%, estatística 1%. Justamente aquilo que eu era bom, que é aquilo que eu falei lá atrás, que era exato, não valia nada. Eu tinha que estudar as coisas que eu não gostava muito, que era o direito tributário, legislação e tudo mais. Então, aí o que eu fiz? Eu vou estudar, só que o que acontece? Isso aí eu fiz no computador e fui, pode deixar essa tela aí na imagem, tá? Eu só explicar para vocês. Às vezes vocês vêm aí, tem essa coluna aí que comecei a escrever de lápis, o mínimo de horas, 2 horas e 30, direito tributário e tal. Isso aí foi um papel que eu fiz e eu fui imprimindo. Eu fiz isso aí no dia que saiu o edital e imprimi um, aí coloquei lá. Sei lá, eu tinha para estudar 200 horas. Aí eu coloquei ali, direito tributário, das 200 eu vou estudar 20. De ICMS eu vou estudar 30, até somar as 200 lá embaixo no total. Conforme eu estudava cada dia, eu ia controlando isso. Hoje eu estudei 2 horas de tributário. Aí eu riscava aquelas 20, sei lá, que tinha inicialmente, e deixava 18 horas ali, que era o saldo. Aí amanhã eu estudei mais 1 hora de tributário. Riscava as 18, chegava no 17. Até zerar. Vocês podem ver que a última aí tá tudo zerado, lá no final à direita, lá tá tudo zerado, ou seja, eu fui estudando e zerando. Agora vocês podem ver que tem algumas coisas aí de caneta vermelha, o que era isso? Aí tem aí, ó, menos 10 minutos em contabilidade avançada, lá em cima, menos 50 minutos de auditoria. O que era isso? Era que eu tinha que aumentar o estudo de uma disciplina, então eu tirava daquela ali. Esse controle, vocês podem ver que aí tem uns mais aí em azul, ó, mais 40 minutos de análise de balanços, mais 45 minutos de direito constitucional, mais 1 hora aí no meio aí de economia. Por que eu falava, caramba, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, e ia aumentando. E eu ia riscando isso aí. Meu objetivo era zerar as disciplinas todas, não zerar na prova, né? Zerar o número de horas de estudo até chegar lá. E o que eram aqueles dias anteriores? Aqueles ali que eu falei, deixa quarta, quinta e sexta em branco para vocês e o sábado. Vocês podem ver aí no final. Esse já foi o último quadro que eu imprimi. Aquele que só me faltavam 42 horas de estudo, que está lá embaixo, no 42 horas lá no total, está em lápis ali do lado do 100%. Aí, o que era composto essas 42 horas de estudo? Um monte eu já tinha terminado, vocês podem ver isso aí no meio. Direito civil, 0, porque eu resolvi não estudar nada mesmo, 0. As outras, penal e comercial, eu resolvi estudar só 2 horinhas, mais importante, também não serviu para nada. Agora, vocês podem ver, português, inglês, informática, sinológico, lá embaixo, na P1, eu já tinha estudado o que eu tinha para estudar. Então, deixei 0. 0, não, já acabei essa matéria, não vou olhar mais isso até a prova. Aí naqueles últimos dias antes da prova, a quarta, quinta, sexta, sábado ali, esses dias, pessoal, é para você fazer uma revisão geral daquilo que é mais decoreba mesmo. Aquilo que é decoreba, que você tem que decorar. Acredito que nos concursos de vocês tem muita coisa para vocês decorar pura e simples mesmo. Aí os últimos dias você tem que decorar, porque aquilo ali é igual época de faculdade. É mesmo
decoreba, e na segunda-feira você acaba esquecendo. Mas você vai ter que decorar isso nos últimos dias. Por isso que você não pode incluir aquele teu total de horas de estudo lá no dia do edital, não pode incluir as horas que você vai estudar quarta, quinta, sexta, sábado, antes da prova, porque isso aí é para uma revisão zona. Pode jogar para mim, Murilo. Pessoal, isso aí é paranoia, assim, é doideira. Talvez eu tenha alguém até avaliando em meu perfil psicológico, pessoal dessa formação. Eu fiquei meio doido mesmo, confesso, mas eu estudei bastante tempo, passando nos concursos que eu fiz. Isso aí é controle do estudo, pessoal. E quando a gente controla, a gente motiva. A gente se motiva a estudar mais. Eu não teria estudado tudo que eu estudei se eu não tivesse feito esse calendário, o quadro de controle de estudo, os ciclos de estudo, aquilo ali que motiva o pessoal a estudar mais. E o que é legal é que eu já, assim, tem um pessoal que fica meio doido mesmo, eu falei pra vocês de tanto estudar, tem muita gente que passa em concursos difíceis e fala, pô, aí escaneia isso aqui, eu tiro uma foto e me manda. Fala, pô, olha aqui, Meirelles, pô, obrigado, eu te ajudei, você me ajudou e tal, não sei o que, quando eu li seu livro. E tá aqui o quadro de controle que eu usei. Já tiveram dois, já até que fizeram questão de me mandar pelo correio, por Sedex, esses quadros deles, todos impressos para isso. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, eu não vou jogar fora, porque aí seria muita desfeita, né? Mas o pessoal fez questão de falar, pô, passei, obrigado, olha aqui. Isso ajuda, pessoal. Ajuda a estudar pra caramba. Pessoal, esse aqui é o meu livro, tá? É o livro dos mais conhecidos da área, que é Como Estudar para Concursos, é da editora Método, do Grupo GEM, está em sua terceira edição, serve para qualquer concurso. Os exemplos são da área fiscal, mas, pô, tem muita gente que já me agradeceu isso aqui, concurso de procurador, de delegado, de, vestibular, OAB, até da área médica já recebi já agradecimentos e tal. É um livro muito bom, só elogio. Se vocês podem procurar na internet, pode procurar no Facebook, escreve, vocês vão ver que realmente é só elogio. Se vocês puderem usar, acredito que vocês vão aprender bastante. Esse aí não precisa ser aquela leitura de 4 fases. É a mesma a leitura lá do 50 Tons de Cinza, lá do Guerra dos Tronos, aquela leitura mais rápida. Agradeço o convite, tá, para participar aqui do Conapex. Pessoal, estudem, vale a pena. Ter um cargo público vale a pena. Por mais que falem um monte de coisas por aí, vale a pena pra caramba. É uma estabilidade que você tem, é um salário garantido, é um trabalho sem te exigir tanto estresse. Dependendo da área do local, paga um salário, uma remuneração bem razoável, sabe, pessoal, vale a pena. Eu sou servidor público há 20 anos e, caramba, eu gosto pra caramba. Eu estou servindo ao público, estou trazendo, na minha profissão, estou trazendo dinheiro para a sociedade, para poder o governo investir nos seus gastos. Vocês, pô, caramba, a área de saúde, eu não preciso nem falar o óbvio, quanto vocês são importantes. Minha irmã é médica, então dou muito valor a isso. Meu sobrinho vai ser também, tá no meio da faculdade. Tá, pessoal, muito obrigado pela audiência. Recomende aos amigos que eles assistam. Se não conseguiram, vai ter lá aquele acesso VIP. Vê se vocês gostaram, recomendem. Se puderem ler meu livro, garanto que vocês vão gostar. Vão numa livraria, folheie. Tem vários sites que vendem. Procura no Buscapé e vê onde está mais barato. Boa prova para todos. E quando vocês passarem, pessoal, mande um e-mail para mim. Fala, pô, obrigado, sua palestra me ajudou. Se eu realmente estou ajudando em alguma coisa. Só os últimos slides aí, pessoal, pode colocar aí, Murilo, por favor. Esse é um calendário de estudo que eu usei, tá? Só para vocês verem. O que está preenchido em cada quadradinho desses aí? Era o que eu estudei de cada disciplina. Eu tirei uma linha aqui para vocês, por exemplo, nesse dia 12 eu estudei Direito Constitucional, esse DC aí, 2 horas e 30, Direito Penal, 2 horas e 20, Comércio Internacional, 4 horas e 20, o total de 9 horas e 10. Essa foi a semana que eu mais estudei, eu dei um bom exemplo, né? Não ia dar aquele exemplo das colunas mais vazias. E aqui eu me orientava, se vocês olharem aqui nesse primeiro quadrinho, está embaixo aqui de lápis, 8. O que é isso? Que lá atrás, no dia que saiu o edital, eu achei que eu ia estudar 8 horas. Eu consegui estudar 9 e 10. No quadrinho seguinte, eu achei que só ia conseguir estudar 7 nesse dia. Eu estudei 9 horas e 10. Por quê? Desespero. Desespero porque estava faltando poucos dias para a prova. Pessoal, posso falar para vocês que, por mais vocês estudem, por mais perrengue que vocês passem para passar nesse concurso, no final compensa, no final sempre compensa. Se vocês não passarem nesse, haverá outros, sabe? O mundo não acaba. O legal de concurso é que está sempre havendo outros também. E se quiserem mandar e-mail para mim, me procurar no Facebook, Alex Meirelles, com 2 L's, @gmail.com. Pessoal, muito obrigado, boa prova para todos, sucesso. E passando, manda um e-mail para mim, pede lá para me adicionar no Facebook, pô, vamos conversando aí que eu puder ajudar vocês, eu estou aqui. Muito obrigado pelo convite do Conapex, boa prova a todos, sucesso.